E aí, gente, tudo bem? Canal DPA Matemática. Povo, este vídeo tem um público-alvo. O público-alvo deste vídeo é aquele aluno que acabou de sair do Fundamental 2, terminou o 9º ano, entrou no primeiro do médio e está tendo que recapitular conteúdos passados. Nós vamos recapitular nesse vídeo técnicas de racionalização. Você deve se lembrar que na matemática não funciona muito bem você fazer uma divisão por número radical, né? Dividir por uma raiz. Por exemplo, 1 sobre raiz de 2. É complicado na vida real você dar esse resultado. Então, a gente faz um processo na matemática que se chama racionalização. Então, lembre-se, esse vídeo é para você que já conhece as técnicas de racionalização, porque o objetivo é relembrar as mais fáceis e colocar o exercício de racionalização bem difícil para você pegar o jeito, tá? Se preparar melhor aí para o ensino médio que você está começando. Então, se gostar, dá like no vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Bora para a louça! E neste vídeo em especial, a gente vai bem devagar, prestando atenção, porque tem coisa bem difícil. Então, você está vendo aí todos os exemplos que eu quero relembrar com vocês, porque vai ficar mais fácil se a gente deixar na mesma tela todas as resoluções. No primeiro exemplo, o denominador é um número radical. E na vida real fica complicado você dar essa resposta. Então, a gente usa a racionalização. Nesse exemplo, qual é o algoritmo de racionalização? Você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo denominador. Ó. Então, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 nos faz lembrar uma propriedade que diz que o resultado disso é raiz de 2 vezes 2. Então, eu vou ter o quê? No numerador, continua a raiz de 2. Embaixo vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 2. Ora, 2 vezes 2 é 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Se o meu objetivo era sumir com o radical do denominador, está feito aí o exercício. Primeiro exemplo, muito facinho. Segundo exemplo agora. A racionalização significa multiplicar em cima e embaixo por algum valor, ou por algum correspondente do valor do denominador. Então, se o denominador aqui é uma raiz cúbica, a técnica que a gente usa é a seguinte, olha. O 2, o radicando, está elevado a 1, né? Então, você faz o valor do índice menos o valor do expoente. Então, 3 menos 1 é 2. Então, você multiplica em cima e embaixo por raiz cúbica de 2 ao quadrado. E por que ao quadrado? Porque 3 menos 1 é 2. Só que você faz isso em cima e embaixo. Ó. Como é que vai ficar isso? 1 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4. Beleza? Vou aplicar agora a mesma propriedade usada aqui no exercício anterior. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado fica raiz cúbica de 2 vezes 2 ao quadrado. Ok? Em cima, no numerador, não há nenhuma alteração. Continua a raiz cúbica de 4. Embaixo eu vou ter o quê? Raiz cúbica, 2 vezes 2 ao quadrado, conserva a base, somos expoentes. 2 mais 1 é 3. Então, fica raiz cúbica de 2 ao cubo. Em cima, eu continuo tendo o mesmo valor no numerador.
E embaixo, raiz cúbica de 2 ao cubo, cancela o índice, com o expoente sobra só o 2. Então, novamente, eu eliminei o radical do meu denominador. Show de bola. Lembrou disso? Então tá. E quando o meu denominador tem uma expressão, tem uma operação, no caso aqui é uma subtração, ó. Raiz de 2 menos 1, está tudo no denominador. O processo ou o algoritmo da racionalização significa o quê? Multiplica tudo por alguma coisa em cima e embaixo. Nesse caso, é a multiplicação pelo conjugado. Você se lembra o que significa essa palavra conjugado? É a mesma expressão, só que com a operação inversa. Então, você vai multiplicar por raiz de 2 mais 1, que é o conjugado de raiz de 2 menos 1. Então, em cima, você vai multiplicar por raiz de 2 mais 1. Embaixo, você vai multiplicar por raiz de 2 mais 1. Ok? Muito simples. Multiplica pelo conjugado. Como é que vai ficar isso? Bom, 1 vezes tudo isso aqui é o próprio tudo isso aqui. Raiz de 2 mais 1. Ok? E agora, aqui, raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 mais 1, apareceu um produto notável. Você se lembra que produto notável é esse? Eu vou falar para vocês. Ó. Isso aqui é o produto da soma pela diferença de dois membros. Ó. Opa! Precisa colocar os dois membros na diferença também. Lembra como fica essa resposta? Produto da soma pela diferença de dois membros fica o x² menos o y ao quadrado. Eu vou utilizar esse produto notável para resolver esse exercício. Então, raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 mais 1 fica raiz de 2 ao quadrado. Olha aqui, ó, menos 1 ao quadrado. Em cima não tem mudança nenhuma. O numerador não se altera. Continua raiz de 2 mais 1. Bom, raiz de 2 ao quadrado, some a raiz quadrada pelo expoente quadrado. Então, sobra só o 2. E 1 ao quadrado é o próprio 1. Como era uma subtração, fica 2 menos 1. Ora, se no meu denominador eu tenho o valor de 1, porque 2 menos 1 é 1, quando aparece 1 no denominador, eu não preciso escrever. Então, o resultado final, raiz de 2 mais 1. Beleza. Sumiu o radical daqui do denominador. Certo? Se for só para relembrar. Qual que é a parte difícil agora? É esse último exercício. Por quê? Porque nesse último exercício, ele fez um mix, ele fez uma mistura deste denominador aqui com este denominador. Repare que aqui eu tenho uma raiz cúbica e eu tenho uma subtração. O que eu preciso fazer? Se você pensou que ia fazer um mix das duas técnicas, você acertou. Então, como é que eu vou fazer? Eu multiplico em cima e embaixo pelo quê? Ó, no caso de ser raiz quadrada de 2, eu multipliquei por raiz cúbica de 2, perdão, eu multipliquei por raiz cúbica de 2 ao quadrado em cima e embaixo. Então, eu faço isso. Raiz cúbica de 2 ao quadrado, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Muito bem. No segundo exercício, eu multipliquei pelo conjugado. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Se aqui tem uma subtração, eu vou somar, porque o conjugado da subtração é a soma. Olha só,
Nesse exercício, eu multipliquei pelo denominador inteiro o seu conjugado. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o conjugado, que é o denominador inteiro. Portanto, raiz cúbica de 2 mais 1, raiz cúbica de 2 mais 1. Você consegue perceber que aqui eu fiz um mix das duas técnicas? Ó. Eu usei este algoritmo e eu também usei este algoritmo. Perfeito? A única coisa que ficou faltando aqui, que é tipo uma novidade, é o último detalhezinho que vai fechar o nosso raciocínio. Veja, o nosso 1 está elevado à primeira potência. Só que o primeiro termo é raiz cúbica. Então, utilizando essa técnica aqui, ó, de 3 menos 1, deu 2, então 2 ao quadrado, vou fazer a mesma coisa para o segundo termo, para o 1. 3 menos 1 é 1, então eu elevo o meu 1 ao quadrado. E agora sim, eu posso fazer as distributivas e as conclusões até chegar no resultado mais simples possível. Raiz cúbica de 2 ao quadrado é raiz cúbica de 4. Então, eu já vou escrever da forma mais simples. Raiz cúbica de 4. Mais raiz cúbica de 2 é raiz cúbica de 2. E 1 ao quadrado é 1. A gente já viu em exercícios anteriores que a gente não mexe no numerador. A gente mexe no denominador. Então, agora nós vamos bem devagarzinho para não confundir. Olha só, eu vou ter que fazer a distributiva. Então, olha, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz cúbica de 2 à primeira vezes 2 ao quadrado. Ó, isso você já sabe fazer. Agora, vou distribuir esse valor para cá. Ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Aqui é mais e aqui é mais. Então, continua mais. Isso vai dar raiz cúbica de 2 vezes 2. Tudo bem? Depois a gente faz as simplificações. Vamos primeiro fazer a distributiva. E agora eu vou ter que multiplicar raiz cúbica de 2 por 1 ao quadrado. Ora, 1 ao quadrado é 1. 1 vezes raiz cúbica de 2 é raiz cúbica de 2. Aqui é mais, então continua mais. Para que você não precise fazer tanta conta, eu vou te sugerir o seguinte raciocínio. A próxima distributiva vai ser em cima do menos 1, ó. Vai fazer menos 1 vezes isso, menos 1 vezes isso, menos 1 vezes isso. Só que multiplicar menos 1, multiplicar por menos 1, é só trocar o sinal. Então, eu vou reescrever tudo isso aqui, só que com o sinal trocado. Consegue verificar isso? Ó? Menos 1 vezes raiz cúbica de 4 vai dar menos raiz cúbica de 4. Menos 1 vezes raiz cúbica de 2 dá menos raiz cúbica de 2. Deixa eu alongar isso aqui. E menos 1 vezes 1 ao quadrado vai dar menos 1, conserva a base e soma expoente. Aqui é 1, aqui é 2. Então, vai dar menos 1 ao cubo. Está vendo que longo é esse exercício? Bom, em cima a gente já sabe, não vai mudar nada. Continua a raiz cúbica de 4, mais raiz cúbica de 2, mais 1. Embaixo, eu vou ter o quê? Olha, 2 à primeira vezes 2 ao quadrado dá 2 ao cubo. Então, cancelo o índice 3 da raiz cúbica pelo expoente 3 do radicando. Então, sobra só o 2. Aqui é 4, né? Ó.
raiz cúbica de 4 positivo. E aqui, ó, é raiz cúbica de 4 negativo. Então, lei do cancelamento. Uma cancela a outra. Aqui eu tenho raiz cúbica de 2, aqui eu tenho menos raiz cúbica de 2. Um cancela o outro. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Então, em cima não muda nada. Raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 2 mais 1. E aqui 2 menos 1 vai dar 1. Só que, conforme já dissemos em exercício anterior, quando o denominador é 1, você não precisa escrever. Então, resultado, raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 2 mais 1. Sumiu o radical do denominador. Exercício correto. Tranquilo? Então, pessoal, eu achei que valia a pena fazer esse vídeo para vocês. Além da recapitulação, a gente viu o exercício bastante difícil, bastante complicado. Se você teve dúvida, pausa, volta, assiste o vídeo novamente. Mas se ainda der algum nó na sua cabeça, na descrição do vídeo você encontra um e-mail para me contatar. Beleza, gente? Tudo de bom, até a próxima!